Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Como vocês estão? Mais uma sexta-feira. Aguardar o pessoal entrar. Hoje a gente tem um tema muito polêmico já, né? Que é super recente, mas já tá gerando muita polêmica aí. O professor Vanderlei vai ser o nosso convidado de hoje. Ele já está por aqui. Vou chamar já o professor Vanderlei. Olá, professor. Oi, Mayara, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, me escuta bem? Tá tudo certinho? Tudo certinho. O professor me escuta Que bem bom. também? Escuto, tudo Ah, certo. então tá bom. Guardando o pessoal entrar aqui, professor, Tá, vamos é, lá. Hum, agradecer você, né, por ter aceitado o nosso convite. Que isso, eu que te Muita agradeço. honra nossa aí. Mandar um Eu que abraço para a agradeço. professora Priscila também. Foi Obrigado, mano. aniversário dela essa semana, né? Mandar um beijo Oi, para ela, tudo de bom para ela. E fica o convite para ela obrigado. também, né? Quem sabe uma próxima aí ela Sim, consegue conversar com a gente. Direito do trabalho tem bastante assunto, né, professor, também? tem. Muito assunto. Imagina o tanto que não tem, ainda mais esse momento aí de Com pandemia, né? certeza. Nossa, com certeza, professor. Então, vou apresentar para o pessoal, né? Assim, o pessoal vai Uhum. entrando aí aos poucos, vou apresentar o professor, mas eu vou deixar o professor à vontade também, né? Para a Janaína, minha colega de trabalho, trabalha comigo lá na Ridel, professor. Acho que o professor deve ter tido contato com ela também algumas vezes lá, né? Acho que já eu Né? entrei em alguns projetos da Ridel agora, né? Bem recentes. É, Tenho muita coisa pela Saraiva, pela Almedina, com a Manuela. sim. Ai, que E bacana. agora na Ridel a gente entrou com um novo projeto. E é bacana, obrigado, viu? Ah, Obrigado, boa noite, Janine. Bem professor, o tranquilo. fera de Direito Civil, ó. Obrigado, que isso. A gente tenta, a gente luta. Então, professor, pessoal, vou apresentar o professor Vanderlei Garcia, né? Hoje a gente vai abordar um tema recente e polêmico já, né, professor? Sim, O professor, ele é doutorando em Direito pela PUC de São Paulo, professor universitário de cursinhos preparatórios e assessor jurídico do TJ São Paulo, né, professor? Um breve isso. currículo assim rápido, mas eu deixo a palavra com o professor, né, para se apresentar aí para o pessoal. Obrigado, Mayara. Eu sou mestre em Direito pela FADISP, pela Universidade de Roma. Tive a oportunidade de estudar aí um pouco do processo civil e dialogando um pouco de direito material. E agora para o Uhum. doutorado que eu estou levando mais para o lado do direito material. Aí Ai, optei bacana. por ter esse diálogo entre o direito material e o direito processual, porque eu acho que são temas que se complementam, né? Não dá para a gente trabalhar o processo como mero instrumento de uma efetivação de algo que não dialogue, que é o direito material. Com Então, eu busquei certeza. esse diálogo. Ai, que bacana, professor. Então, muito obrigada mais uma vez, né, pelo aceite. E hoje a gente vai falar, né, professor, sobre a Lei 14.010, né, que foi publicada Isso, agora no dia 10 de junho, e que é o chamado regime jurídico emergencial e transitório, né? isso. Exato. Que aí já Te- começa com muita polêmica, Muita muito. polêmica já, né, professor? É uma legislação recente que ela já entrou. A Aline, Ai, Lininha, é a beijo, querida querida. Aline. Aline é uma querida. Ela é uma fofa. Eu tive o prazer de trabalhar com ela também na outra editora. É uma honra Sim, conhecer pessoas tão legais quanto ela aí. exatamente. Isso que dá esse orgulho pra gente, né? Trabalhar com pessoas tão Com bacanas. certeza, professor. Então, já E começar com polêmica, né? já a gente está no meio. Eu brinco com os meus colegas, os coautores, principalmente com o Renan Tamayo. O Renan é meu irmão, a gente tem muitas obras Ai, o juntos. professor Renan, outro querido. Muito. O Renan é meu irmão, então a gente
discute muito, até hoje a gente estava discutindo bastante, que a gente discute lei, MP, trabalhista, essa confusão em tributário, para chegar num ponto que a gente... A cachorrada. Tem alguns aqui, viu, professor? Desculpa até aqui, mas tá... É justo nessa... Parece que eles já sabem o horário, professor. Parece que eles já sabem. É bem no horário. A gente discute tanta polêmica de legislação trabalhista, legislação civil, tributária, uma necessidade de uma tutela aí por parte do Estado, com renda complementar, com uma renda mínima para o cidadão, com ajuda para as microempresas, para os empresários. Tudo isso no meio de uma pandemia. Tudo isso com um vírus aí atingindo a população. É tudo muito excepcional. É algo assim que a gente nunca, nem nos piores sonhos, a gente poderia imaginar. Verdade. E a gente precisa, em tempos excepcionais, em tempos de exceção, a gente precisa de regras de exceção. A gente precisa excepcionar algumas questões para que a gente possa trazer essas relações de trabalho, relações cíveis, relações com o próprio Estado, tributárias, para essa nova, entre aspas, realidade, ainda que temporária. A gente precisa analisar MPs trabalhistas que flexibilizem de alguma forma as relações de trabalho temporárias, a gente precisa de relações tributárias que excepcionam, que prorroguem prazo, que deem desconto para o cidadão, também temporárias. E no direito civil também. A gente encara o direito civil como uma relação privada. É uma relação privada entre pessoas. É claro. E daqui a pouco a gente trabalha os vetos, porque entra muito nessa discussão. Quando a gente fala de relações entre particulares, é claro que a gente deixa a critério dos particulares para manifestar a sua vontade naquela autonomia privada, autonomia da vontade que eles possuem, de celebrar o contrato e também de eventualmente revisar esse contrato, de negociar desconto, de, sei lá, pagamento, enfim. Mas tudo isso, a gente não pode deixar a figura do Estado de lado. A gente precisa ter o Estado ali dando essa base para os particulares. Então, analisando agora sobre o nosso viés privatista, nós tivemos aí o projeto de lei 1179, né, de 2020, a PL 1179, que veio justamente para regulamentar questões relacionadas ao direito privado. Trazendo questões aí, tramitou de iniciativa aí do Senado, do senador Antônio Anastasia. A relatora foi a Simone Tebet, até que ela justificou muito bem a decisão do PL. E a ideia era regulamentar direito privado. Eu não estou interferindo. Não é o Estado interferindo na relação privada, mas é o Estado dando condições para os particulares renegociarem seus contratos. Porque foi todo mundo pego de surpresa, né, professor? Exato, todo mundo. De repente o cara estava lá, tinha um emprego, era estável, pagava um aluguel, tinha uma vidinha legal, bacana. De repente, no dia 20, o decreto de calamidade pública, isolamento, quarentena, distanciamento, fecha tudo. Uma semana, 2 semanas, o cara estava desempregado, sem renda, sem pagar um aluguel. Isso a gente está falando de um contrato de locação, por exemplo. Pode ser outros contratos. O empréstimo que o cara fez para pagar a casa dele. O empréstimo que o cara pegou no banco para financiar o carrinho lá que ele comprou. E não tem dinheiro para pagar. E aí a gente fica nessa. Como é que ele vai revisar esse contrato? Pode revisar? Não pode revisar? Ele tem que negociar tudo extrajudicialmente? Ou obrigatoriamente ele vai ter que ir para o judiciário, buscando aí essa revisão? Então a ideia do PL era dar condições mínimas e necessárias para que dentro dessas relações privatistas, em que nós tivemos, claro, o desequilíbrio contratual, eu pudesse trazer de volta o equilíbrio. Só que a gente está falando de uma relação privada, que é o contrato. Certo. Agora, as outras consequências em inventário, que foi o que o PL buscou analisar, com essas mortes, como é que você vai abrir? Você vai no cartório, o cartório está fechado. E você tem 30 dias, 60 dias para propor, para entrar com o processo de inventário.
Então, todas essas questões aí foram pensadas e estruturadas, claro, para a relação privada. Uhum. Só que aí, quando é para entrar em vigência, o presidente vetou 8 artigos. Essa foi minha surpresa quando eu vi a publicação da lei mesmo, professor. O tanto de veto, né? Tirando o último artigo, que é a publicação, de 20 artigos, nós tivemos 8 vetos. Nossa, é muita coisa. Se pensar que o primeiro artigo é conceitual, o primeiro artigo ele é conceitual, o segundo fala sobre a suspensão da aplicação, nós temos 10 artigos só na lei. Olha. De 28 vetados, 2 são mais conceituais, 8 a gente aproveita. Então, perdão, 10 a gente aproveita. Então, com pesar que a gente fala sobre os vetos, sabe? Eu acho que eu esperava pelo menos uma outra questão. A gente até imaginava que teria um veto, por exemplo, a questão do condomínio. Ok, de você dar muito poder para um síndico. Para o síndico, é. Até aí, ok, a gente pode até aceitar ou não. Mas, por exemplo, das pessoas jurídicas, você tirar a possibilidade, não é nem uma ordem, é uma possibilidade aí, se você olhar para a legislação, não era obrigatoriedade. Que as pessoas jurídicas obrigatoriamente deveriam fazer, obrigatoriamente deveriam instituir. Sempre quando a gente fala como essa possibilidade de reuniões online. Mas eu volto no assunto. Em tempos excepcionais, exigem medidas excepcionais. Verdade. Se você tira da lei uma determinação dessa, olha, as empresas farão reuniões online, farão reuniões aí que não sejam presenciais, assembleias. Você deixa a possibilidade das empresas convocarem reuniões presenciais. E coisas que poderiam ser resolvidas online, né, professor? De maneira virtual, né? Sim. O meu pai, ele tem ele é funcionário de uma empresa, ele é superintendente de uma empresa. Eu estava conversando com ele sobre isso, para ver a visão do empresário. Ele falou, nunca vi tanta coisa que a gente resolve por e-mail. É verdade. Olha quanta coisa, né? Para fazer uma reunião presencial, vamos pensar muito ainda, né, professor? Depois desse tempo todo. Tanta coisa que hoje a gente vê que um e-mail bastaria. Antes eram reuniões convocadas e discussões. Coisas que hoje você resolve tudo online. Tantos aplicativos. Faz reunião pelo Zoom. Enfim, faz uma reunião, discute, acabou. Então, a grande... Tem uma pergunta aqui. Depois já temos uma pergunta aqui, professor. Já. E a grande questão era essa. Há necessidade? Não há. Não precisa. Tem que ter um bom senso, né, professor? Né? Um bom senso de ambas as partes, né? Tanto do Estado quanto do particular, né? Para conseguir encontrar um meio termo. Senão vão ficar nessa discussão, né, professor? Não vai dar. Exato. Eu e o Renan e o Maurício Tamer, nós publicamos agora um livro, no começo do ano, sobre a liberdade econômica, pela RT. Publicamos o livro, analisamos a Lei 13.874, da liberdade econômica, falamos sobre o viés liberal da própria Constituição, da ordem econômica, da livre iniciativa, dessa ideia de uma menor intervenção estatal dentro da livre iniciativa, para dar a liberdade aí para as empresas de contratação. Em questão de 2 meses, a Lei de Liberdade Econômica foi por água abaixo, porque quanto mais a gente luta para ter uma menor intervenção do Estado, o que dentro de um viés mais liberal é necessário, porque você acaba tirando custos da empresa, deixando toda essa carga da empresa, quando você tira o Estado, uma carga menor para a própria empresa, e você privilegia a livre iniciativa, a própria a liberdade econômica, a ordem econômica, como diz a Constituição Federal, enfim. E aí vem uma pandemia e fala, olha, agora eu preciso do Estado. É verdade. Agora eu preciso do Estado. E aí quando a gente briga... me socorre. Do Estado, agora a gente... Mas é isso que a gente precisa entender. E são tempos excepcionais.
Uhum. São tempos de exceção. É Pode verdade, né, demorar, pode professor? não demorar, eu acho que a gente vai voltar para uma realidade em que as negociações voltarão a serem mais dinâmicas, tanto de consumo quanto as relações privadas, de trabalho, voltarão Uhum. ao menos, né, nesse dinamismo que é necessário para a economia. É verdade, né, professor? Eu posso aproveitar para ler a pergunta aqui, professor? Pode, pode, claro. A Rô Cristina, ela está Sim. perguntando se no contrato de prestação de serviço, nessa lei de pandemia, se o término desse contrato for agosto, pode ser extinto ou não? Acho Não que tem. deve ser, por exemplo, né? Por Se o exemplo, término né? do Se for. contrato, por exemplo, for agosto, pode ser extinto ou não. Ou Se não. o contrato é anterior à pandemia, porque a grande discussão que nós temos é como é que vai ser a extinção desse contrato. E aí eu já entro em outro veto, lá do artigo 6º, que falava da rescisão dos contratos, o 6º e o 7º. Uhum. O legislador, né, dessa lei, inclusive o professor Arruda Alvim participou das discussões, querido professor Arruda Alvim, a grande ideia de se apresentar um artigo em que se discute a rescisão do contrato era para mostrar, olha, o próprio artigo 6º falava sobre a não retroatividade desses efeitos. Não vou Uhum. retroagir. Para quê? Para não atingir fatos, para não atingir contratos, para não atingir nada que tenha acontecido antes da decretação da Uhum. pandemia. Tanto que o artigo falava, olha, as consequências decorrentes dessa pandemia tal, na execução, não terão efeitos retroativos. Justamente para mostrar, olha, e aí a gente debate muito qual que é a natureza desse momento excepcional. Se é caso fortuito, se é força maior, Uhum. se é aquela excepcionalidade lá do 313 ou do 478, 479, para justificar uma revisão ou uma resolução do contrato por Contratual, né? inutividade excessiva, ou não. Ou se é caso fortuito ou força maior, porque daí eu vou no adimplemento. Aí eu justifico pelo 393, que é inadimplemento do contrato. Então, Uhum. eu acho que essa pandemia ela deve ser vista aí para efeitos contratuais com essas duas ressalvas. Mas o legislador falou, olha, se for caso fortuito ou força maior, as consequências não vão retroagir. Ou seja, o que pela lei retroage, né, o inadimplemento não culposo por caso fortuito ou força maior, resolve a obrigação. E o Uhum. Código fala que as partes retroagem ao estado em que elas se encontravam, enfim, Antes, né? caso fortuito ou força maior, sem culpa. Ok. Mas ali fala, não vai retroagir. Se for pela pandemia. Uhum. Agora, se for, por exemplo, eu tinha que entregar uma vaca, caiu um raio e matou a vaca, Aí é uma outra, né, situação. não tem relação, não tem relação com a pandemia. Então, eu não aplico. Porque essa legislação, ela é excepcionalíssima. É para questões relacionadas ao Covid, É a verdade, pandemia. né, Só, professor? É mais só. o. A Como a Rota. Rô falou, isso é um contrato acordado 2 anos antes da pandemia. Se o prazo de vencimento é agora agosto, vai extinguir. Uhum. Vai. Se você colocou há 2 anos, lá em 2018, quando você fez o contrato, dando 2 anos de validade, de prazo para esse contrato, e vai vencer agora, ele vai ser extinto. Uhum. Você tem que obedecer às regras do contrato. Ah, mas no meio da pandemia eu preciso dessa relação, eu preciso desse contrato, eu quero continuar prestando esses serviços, eu não quero extinguir. Aí entra manifestação de vontade. Uhum. Chega para o prestador, chega lá ou para o seu cliente ou para o seu contratante e fala, vamos prorrogar? Vamos prorrogar por mais um Uhum. ano, mais 2 anos? Mas que vai extinguir, vai. Porque a lei Aí não vai do. suspendeu Vai dar conversa, né, professor, entre as isso, duas porque a lei não partes suspendeu os mesmo. contratos. Uhum. Todos os contratos continuam. Se você tem uma Certo. locação, continua. Se você tem uma prestação de serviço, continua. Se você tem um empréstimo, continua. Você vai pagando. Uhum. A grande preocupação é o que ocorre na excepcionalidade. E sem razão da pandemia, eu não consigo cumprir
com as minhas obrigações. Professor, Eu não consigo. inclusive, desculpa até te cortar, mas um veto que me chamou bastante atenção, que cai nessa questão de, se em razão da pandemia eu não conseguir cumprir com as minhas obrigações, é a questão da, acho que é o artigo 11, se eu não me engano, não. Fala do despejo, professor, da liminar O de nono, despejo, o nono, né? o nono. Que esse foi um veto que me impressionou pelas razões do veto, né? Que ele não tratou da excepcionalidade. Ele falou aqui se esse artigo fosse entrar em vigor, que seria um estímulo para os, basicamente um estímulo para os devedores, Uhum. né? É, Esse foi um que me chamou bastante atenção, professor, esse veto. é aquela grande discussão que, pela PL original, nós tínhamos o artigo 9 e o artigo 10. O artigo 9 sempre tratou a respeito da liminar, da concessão Uhum. ou não da liminar na ação de despejo. O 10 era pior. O artigo 10 da redação original do Código já falava da suspensão total de pagamento de aluguel. O 10 Nossa, aqui é uma aberração. O 10 falava, olha, se em razão de uma demissão, se em razão de uma redução salarial, se em razão aí de uma redução de carga de trabalho, você não conseguisse cumprir com as suas obrigações, você poderia suspender o pagamento. Aí era um absurdo. não, Concordo, aí concordo. Era a lei te possibilitando o inadimplemento, legalizando o é. inadimplemento de um contrato. Porque às Ok, vezes a pessoa até teria alguma reserva para cumprir com aquele contrato, mas se utilizaria de má exato. fé mesmo, né, da lei, estaria Uma mera respaldado na lei para isso. justificativa numa redução de carga de trabalho. Uhum, Então, é verdade. ok, quando tramitou no Senado, já tinha sido excluído o artigo 10. Ótimo. Mas ficou o artigo 9º, que simplesmente falava o seguinte, olha, se for proposta a ação de despejo, claro, ninguém está te proibindo de propor ação de despejo. Que é o seu Claro, direito, né? É. ninguém tá medindo aqui o equilíbrio contratual. O locador, eu presumo que ele tem mais condições que o locatário, porque ele é o proprietário do imóvel. Mas, por vezes, a gente esquece, claro, que o locador também vive daquilo. Com Às vezes, certeza. a única casinha que ele tem lá está alugado por R$ 3.000, R$ 2.000, que é o único dinheirinho que ele tem. Que tem, inclusive, tem até julgados que considera como verba alimentar. Uhum, Como verba alimentar. Impenhorável. uhum. Impenhorável a verba de aluguel quando for a única renda daquela pessoa. Então, você não Sim. pode tratar sempre como uma relação desequilibrada. Então, Não, pode ser que é. a pessoa venha de volta. Queira o Uhum. imóvel, precise do imóvel, Sim. o que é natural. O que é É. natural. A única coisa que ficou aqui pelo artigo 9º, professor Fagner, Ai, beijo, querido. oi! Ó, os cachorros estão dando oi pro professor Fagner. Boa noite, professor. Boa noite, querido amigo Fagner. Então, quando a gente fala que não está proibido aí, ou suspenso, a propositura da ação de despejo, se for uma ação de despejo por qualquer outro motivo, que não seja o despejo por falta de pagamento, pode dar liminar, pode retirar a pessoa. A questão é, se for por falta de pagamento, eu não dou a liminar. Mas o processo continua. Eu Sim. posso discutir, analiso, vejo, verifico o tanto que na redação originária estava assegurada a retomada do imóvel, tudo normal. A única questão era a liminar. Uhum. E por uma questão aí mais política do que efetivamente de realidade, aí o presidente optou por vetar esse artigo. O que me impressionou mesmo foi a razão do veto, né, professor? As Eu não vi nenhum, razões, né? as razões, eu não vi nenhum respaldo tipo, jurídico falando nisso. É mais uma questão de achismo. A Uhum. pessoa vai estimular ela a dever Vai mais, estimular o mas inadimplemento. mas É o que lógico que que não. aconteceu com aquela pessoa, né? O proprietário também tem os seus prejuízos, óbvio, mas tem que ser analisado caso a caso mesmo, né, professor? Não dá para. É porque a gente tem. Eu trabalho há 15 anos no Poder Judiciário. Faz 15 anos que eu sou assessor de desembargador. E eu percebo que nas nossas relações privadas, eu digo como cidadão mesmo, a gente
presume a má-fé. É. A gente parte do pressuposto que o devedor está de má-fé. Uhum. Então, por exemplo, se deixa esse artigo, eu estou estimulando o inadimplemento. É. Por que não pensar que você está estimulando uma renegociação da dívida? Por que você não está Exatamente. negociando uma busca por um adimplemento? Quando eu falo, eu não vou te despejar, eu não vou te despejar, eu vou te deixar ali no bem para você ter o direito aí de moradia e tal, enquanto você discute com o proprietário uma outra forma de pagamento. Uhum. Eu tive um amigo que me Negociar. ligou, a proprietária não queria, né, renegociar o aluguel. E ele é proprietário de um curso tal. Ele falou, é presencial, eu tô sem aluno, tô Nossa, é. desesperado, o que eu faço? Eu falei, cara, renegocia. Renegocia. Porque se entrar com uma ação, a época não tinha lei, e o juiz não vai te despejar. A ação pode correr, só que você vai estar renegociando Uhum. essa dívida. Agora, tirando isso, se a proprietária eventualmente entra com uma ação, no dia seguinte ele está na rua. É Assim, modo verdade. de dizer, claro, respeitando os trâmites. Não. É. Não é de má fé. Não é. Agora, imagina que ele tivesse dinheiro, grana, parte do pressuposto que o locatário está de má fé. Fala, Uhum. beleza, não vou nem pagar. Você acha que alguém em sã consciência, eu digo eu, presumindo, claro, a boa fé A sempre. boa fé. É. Eu tenho dinheiro para pagar a locação, eu tenho direito para pagar o aluguel, eu não vou pagar porque eu não vou ser despejado nunca. Agora veio a lei, né? Se fosse realmente Exato. vigente esse Para quê? artigo. Para chegar no dia 30 de outubro, quando termina a vigência da lei, que foi o prazo aí previsto Ah, é. para 30 de vigência, outubro, né? 30 de outubro de 2020, no dia 1º de novembro começa a correr os prazos. E aí, eu chego lá no Que... dia 30 de outubro, eu olho para trás, eu tenho 5 meses de aluguel devendo, o que era R$ 1.000 por mês de má fé. Então, assim, eu acho que na nossa consciência de boa fé, é lógico que uma legislação não vai induzir ao inadimplemento, não vai Uhum. induzir. Quem está mesmo de boa fé, quem tem condições, paga. Quem não tem, negocia. Uhum. Verdade, Negocia. professor. Verdade. Eu Não, é. estava numa live semana passada com outro professor de civil e ele até me questionou a respeito disso, do bom senso. Do bom senso. São Uhum. momentos que nós precisamos ter o bom senso. Verdade. O exemplo é o síndico. É o É. síndico. Quando eu falo, é muito poder na mão de uma pessoa só, na mão de um síndico. Desculpa, ele está lá para isso. É. Mas quem pode fechar a área comum é a Assembleia. Então, beleza, pega um condomínio que nós temos aí, 250 apartamentos, coloca numa sala os 250, Para ou, resolver. ou faz uma reunião online com os 250 condôminos para decidir se fecha a piscina ou não. É. É que realmente, se não der o poder, não seria um excesso de poder, mas seria uma fiscalização maior do síndico mesmo, né, professor? Porque tem muitas pessoas sem esse bom senso. Tem pessoas que vão querer descer para a piscina, tem pessoas que vão querer fazer o churrasco na área comum. E A aí é você que. academia. Na academia é você que está chegando com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, e aí fica vulnerável a essas situações. Então, acho que realmente teria que ter mesmo. E concordo com o professor, né, nesse sentido de que teria que dar esse poder maior, de repente, para o síndico para fiscalizar isso realmente, senão fica jogado, né, professor? Se todo mundo Sim, tivesse o bom senso, ok, mas não é assim, né? e não tem. E a partir do momento que você tem um síndico eleito para administrar, para dar essa administração do condomínio, ele tem o poder. Uhum. Ele tem o poder. Eu não estou falando que é muito poder. Excepcionalmente ele tem o poder. Ele não vai chegar no final do ano e virar e falar assim, olha, resolvi que esse final de semana você não abre. Por quê? Porque você quer? Não é isso. A gente está falando de medidas excepcionais. Sim. Quando Como a fez... Aline comentou aqui, né, professor, que no caso, no prédio dela tem 14 casas. Imagina se as áreas comuns estivessem abertas, né? Como ficaria? Eu vou dar um exemplo. Eu moro em prédio. Imagina se você precisasse, por exemplo,
no meu aqui, por exemplo, ficou reduzido o número de pessoas no elevador. Uhum. Uma pessoa por vez ou uma família por vez, né? Tá acho que todos os prédios adotaram mais ou menos isso. Imagina chamar uma assembleia ordinária com todo mundo, ou extraordinária, chama todo mundo, convoca os condôminos para perguntar: vocês aceitam fechar o elevador, reduzir? É, Não, então deixa. é verdade, professor. Então, não são poderes que nós estamos dando para o síndico. Nós estamos unicamente ratificando algo que ele já está ali nomeado para isso, que é administrar. É administrar na exceção. Eu não estou administrando na regra. Administrar na Uhum. regra, a gente administra no nosso dia a dia. Aqui é administrar na exceção. Na Verdade, exceção. professor. E quando a gente não está nessa posição, é muito difícil a gente julgar. Que aquele é o Verdade. grande engenheiro de obra pronta, né? É o engenheiro de obra pronta, que está ali para apontar erro, não para apontar solução. É muito fácil você criticar depois que a obra está pronta. Verdade. Ah, não, não deveria ter feito isolamento. Ele ia fazer o quê? É o que aconteceu, pegou todo mundo de surpresa, infelizmente. A gente torce para que tudo isso passe logo, mas não. Deveria ter liberado todo mundo e adota o isolamento vertical. Aí se faz isso, não, por que fez isso? Deveria ter adotado, né? É. É muito. A gente, infelizmente, a gente está trabalhando muito no erro e no acerto. Verdade. Tentativa e erro. Tentativa e acerto. É verdade. Infelizmente. Eu acho que as Infelizmente. regras da nossa legislação foi muito fundamentada e baseada. E se você pegar as exposições de motivos da lei, do projeto de lei, são grandes civilistas que fizeram. Sim. Não estou falando de legisladores. Não estou falando que foi deputado que fez a lei ou senador. Exatamente. Que não estudou para isso, né? Que não teve esse respaldo, né? Sim, foram juristas. Até eu estava lendo a nota técnica do IBD-Conte, que é o Instituto Brasileiro de Direito Contratual, do professor Flávio Tartucci, do Maurício de Nazar, da professora Angélica Carlini. Eles estão falando justamente sobre isso. Sobre essa necessária tutela de relação privada, que não é interferência do Estado, é tutela da relação privada de maneira excepcional. Uhum. Você tirar as regras do artigo 6º e 7º das relações contratuais é você deixar muito a critério das partes aí, né, como que elas vão analisar uma rescisão e uma revisão do contrato. É verdade. Eu até vi o professor Maurício Bonazar falar sobre esse assunto mesmo com o professor André Stefan, né, numa live que eles fizeram recentemente. E ele falou exatamente isso. A lei estava dizendo o óbvio, né? Muitas vezes a gente tem que dizer o óbvio, mas mesmo assim não funcionou, né? Acho que realmente ele tem total razão. Às vezes você tem que colocar um artigo lá, vou dizer sobre isso, vai valer até tal data por causa da pandemia, mas não. Falta o bom senso, né, professor? Como sempre, né? Ontem eu estava dando uma aula na pós-graduação da IPD, da Escola Paulista de Direito, sobre os precedentes, sobre a estrutura de precedentes no Código de Processo Civil. Eu estava falando justamente sobre isso, sobre o vício que nós temos no nosso direito contemporâneo, na nossa realidade, do civilista, daquela tradição romano-germânica da civil law, chamada de civilista ou legalista, que tudo precisa estar na lei. Tudo precisa estar na lei, tudo. Eu quero, por exemplo, eu quero revisar um contrato. Revisar. A lei permite, eu reviso. A lei não permite, eu não reviso. É E às verdade. vezes a lei precisa falar o óbvio. Precisa. Infelizmente precisa. Queria que não fosse assim, mas a lei precisa falar o óbvio. É verdade, professor. Quando Aqui falava sobre essas ideias dos fatos imprevisíveis, excepcionais, que possibilita, esquece a lei. Não precisa nem estar na lei. Se você olhar para o Código Civil, artigo 478, já fala que a excepcionalidade, um fato excepcional, imprevisível, que gerar para essa relação contratual um desequilíbrio,
Ou seja, tornar oneroso ou onerosa a prestação de uma das partes, isso é a teoria geral dos contratos. Se eu desequilibrar um contrato, eu preciso reequilibrá-lo. Como eu reequilibro? Com a revisão desse contrato. E aí tem uma justificativa, né, professor? Não é que não é uma má-fé de ambas as partes, né? Tem uma justificativa para esse desequilíbrio, né? A gente não está Uhum. falando de contratos, até em contratos administrativos hoje você tem esse bom senso, né? Considerando Exato. que a administração pública tem essa superioridade, assim, em cima do, Uhum. pensando no interesse público a do particular. Até em contratos administrativos a gente está tendo esse bom senso, por que não, né? Não trabalhar Você com tem esse essa bom senso. possibilidade, você tem essa possibilidade de revisar um contrato administrativo, quanto mais um privado. Com Só que você, certeza. só que você olha para a legislação e fala, olha, o artigo 7º falava, para fins de uma revisão, de uma resolução por onerosidade excessiva, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização, a substituição do padrão monetário não é considerado aí como um fato imprevisível. Para aí você já não justificar em questões econômicas essa revisão ou onerosidade excessiva de um contrato. Uhum. Tá? Isso, o próprio STJ já vinha entendendo nesse sentido. Se você pegar a jurisprudência do STJ, a variação cambial, a mudança da moeda, inflação, nunca foi considerado como fator aí imprevisível. Quando você entra numa relação ainda mais pecuniária, isso, o STJ, quando fixou esse entendimento, era bem na época lá, de mudança de padrão monetário, de mudança de moeda, de quando muitos contratos eram feitos com base, por exemplo, no câmbio, feito em dólar, enfim. É claro que nós tínhamos inflações que no dia variavam em 2.000%. Uhum. Que era um absurdo, né, na Um época. absurdo. Agora, nos tempos atuais, nós temos uma economia mais forte, isso não é considerado. Só quer dizer o óbvio? É dizer o óbvio. Mas quando relacionado para esse momento excepcional. É Para esse verdade, momento professor. excepcional. A gente não vai buscar uma Exatamente. revisão de um contrato, uma rescisão por onerosidade excessiva. Por quê? Porque a taxa de juro lá do contrato que eu fiz hoje é alta. Uhum. Aí Não não tem é. justificativa, né? Não cabe, Exato. né? Não... Uma questão aqui da Janaína, falando de questões de síndico aqui, né, professor? Falando Uhum. quando o síndico não aceita a proposta de redução do condomínio diante dessa situação de pandemia, né? O que fazer, o que argumentar? Porque também tem essa questão do condomínio, né, professor? Tem. Os condomínios estão sofrendo muito com o inadimplemento. O inadimplemento tem crescido, o que antes aí, o razoável era em torno de 5 a 10% de inadimplemento, daí para menos, né? 4, 5% de inadimplemento, hoje está na média de 18 a 20%, com tendência de Nossa, crescimento para 25% de inadimplemento nossa, é muita coisa. de um, É. de um condomínio. A questão é, eu posso discutir a redução de um condomínio? O síndico pode aceitar? Pode. Não para um. Não para um. Tem que Eu ser uma posso regra buscar, geral, né, professor? eu posso buscar a renegociação da sua dívida. Ah, você não está conseguindo pagar o seu condomínio? Vamos negociar. Eu divido seu condomínio em 10 meses, 20 meses. Isso muitos síndicos, muitos prédios têm feito isso. O nosso aqui faz isso. Não consegue pagar? Eu não posso te dar uma isenção, eu não posso te dar um abatimento. O que eu der para você, eu dou para todos. É, E o aí fica valor, inviável. É. e o valor do condomínio ele é feito baseado na justa distribuição das verbas aí entre todos os condôminos. Eu não Uhum, posso dar um benefício para um em detrimento do outro, no aumento do outro. verdade. Senão, chega no final do mês, a conta do condomínio não fecha. É verdade. Alguém vai pagar essa diferença, né, professor? Exato. O que eu indico quando me perguntam? Eu dou aula de direito imobiliário, né, tenho um curso de direito imobiliário. Quando me perguntam, eu falo, negocia. Negocia, chega para o Uhum, seu síndico e fala, olha, eu não vou conseguir pagar. Perdi o emprego, fui demitido, tive redução de salário, vou negociar. uhum. Vários síndicos estão fazendo isso, porque melhor do que o total inadimplemento
é o inadimplemento parcial. É verdade, com certeza, né, professor? É, Exato. e tem umas questões aqui, professor, que eu fui recebendo durante o dia. Não sei se o professor se incomodaria de eu fazer agora. Não, a gente está dialogando. Aqui, ó. Tem um artigo da lei que fala sobre a suspensão do direito de arrependimento do Isso. Código de Defesa do Consumidor, né, professor? Isso. A dúvida é no sentido de quais relações essa suspensão atinge, quais relações de consumo, né? Outra discussão que, pelo menos o Senado debateu muito, tem só uma questão aqui do Fagner que ele perguntou, que eu estava lendo, sobre banco, não é? É verdade, passou aqui, peraí. Que os Banco, bancos não estão respeitando e continuam a abusar nas cobranças. é, Tem o isso que, também, né? o que banco faz é cobrar. É. O que banco Uma faz coisa até relacionada a isso, professor, que eu cheguei a ver uma notícia hoje, acho que foi no Senado que eles aprovaram a suspensão de empréstimo, de cobrança de empréstimo consignado por, não sei, acho que 4 meses, alguma coisa assim. isso. Mas ainda não está valendo, né? Ainda tem, Não, acho que não. vai passar ainda para a Câmara, né, professor? Ainda é um A proposta é projeto, né? para quem tiver consignado, aquele que já tira direto do salário e tal, suspender. Para justamente ter uma verba a mais. Essa é uma possibilidade. Agora, isso aí, o consignado, não são todos que têm, né? É, Nem todos. Poderia aí, penso eu, analisar alguma possibilidade. Mas o que você pode fazer com o banco? O banco vai continuar cobrando, ele é credor. Ele te emprestou o dinheiro. pior que é Ele verdade, precisa né, ser professor? remunerado por aquele dinheiro. É duro a gente falar isso, mas o banco ele é credor, ele te emprestou um dinheiro. E o que, Ele o tá... que falta, às vezes, para essas instituições é exatamente o bom senso, né, professor? Uhum. Exatamente, O que o banco porque poderia. Aí eu concordo que o banco poderia fazer, pelo menos, que é ou não te cobrar, ou dar um prazo maior de pagamento, ou uma tirar taxa juros. reduzida, Exato. exatamente. Uma das discussões que tem é redução de taxa. Uhum. Redução de taxa de juros. Que o banco não vai fazer. O banco Que não ele vai também reduzir está taxa de perdendo juros. muita coisa. É complicado. A situação está difícil para todo mundo mesmo, Para né, todo professor? mundo. Exato, para todo mundo. É claro que para o banco é menor do que para nós. Com certeza, bem O banco menor, né, sofre professor? menos, muito. O banco sofre bem Bem menos. menor. Verdade, professor. Agora, voltando para relação de consumo. Certo. Lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, tem aquele chamado prazo de arrependimento Uhum. para o consumidor. 7 dias em caso de compras online, compras à distância, na verdade. Compras presenciais não tem. Muita gente às vezes acaba confundindo e achando que até compra presencial tem prazo de Pode arrependimento. se Não tem. arrepender, né? Não tem. É para compra feita à distância. É justamente porque você não tem o contato direto com o produto. Uhum. Não tem. Então, tem essa possibilidade de você se arrepender. O que o código suspende, na verdade, a lei, perdão, suspendeu, foi esse prazo previsto de 7 dias para os produtos adquiridos via delivery, Uhum. entrega domiciliar. Porque agora, pensa, faz Tudo é, 3 né? meses que a gente só compra pela internet. É. É Só. mercado, farmácia, é tudo. Exato. Medicamento, fruta, comida, tudo você É. vai comprar. O projeto de lei originário falava, ó o professor Felipe, Fê, beijo, meu irmão. A gente faz live toda Olá. semana, faz Eu as acompanhei terças aí. algumas lives dos Foi, professores. Bem foi. A legal, gente bem faz uma legal. live sobre direito civil e processo civil, dialogando aí, Muito querido. bacana. David. E o que o PL originalmente falava, se você pegar o artigo originário, falava que até 30 de outubro, o prazo do direito, do exercício do direito ao arrependimento, estava suspenso via delivery, ponto. Todas. Esse era o PL originário. Hum, Qualquer não compra estipulava as feita, relações, né? nada. Qualquer compra feita via delivery, e aqui eu tô com o PL original, falava o seguinte, até 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do artigo 49, que é o direito do arrependimento, na hipótese de produto ou serviço adquirido por entrega domiciliar delivery, ponto. Esse era o original. É muito Agora você imagina abrangente, que né, professor? tudo.
tudo que você comprar, tudo, você não puder aí devolver, não puder se arrepender, não puder... É E verdade, aí fica complicado. gerou essa discussão no Senado. E eu lembro que eu estava acompanhando a votação e a proposta, a emenda a esse PL foi justamente disso. Não, peraí, a gente precisa aí suspender, não para tudo, porque tem produtos que a gente analisa, olha, gosta, não gosta, mas alguns produtos a gente precisa excluir. Uhum. Não precisa excluir dessa suspensão. E aí acrescentaram a parte final. De produtos que sejam perecíveis. Então, se você compra aí um iFood, um Lano, não vai devolver. Ah, não quero não. Ou de consumo imediato em medicamento. Esses foram os produtos que foram inseridos aí nessa suspensão. Tá? Entendi. Então, não é o direito de arrependimento que está suspenso. São para esses produtos e via delivery. Entendi. São bem específicos, né, professor? Exato. Senão, Bem, às vezes as pessoas escutam e acham que tá suspenso em qualquer relação de consumo, né? Mas não. não, é bem específico. Para esses produtos perecíveis de consumo imediato e de medicamento. Certo, professor. Para esses não. Eu comprei aqui, eu sou um exemplo disso. Eu comprei. Agora, a gente está escrevendo um livro agora, eu e o Renan, para a gente, sobre o regime jurídico emergencial. Que bacana! A gente está em fase final aí de entrega do livro. E na parte que a gente fala da relação de consumo, eu abri um tópico polêmico, mas eu falei, eu vou trabalhar esse assunto, sobre o superendividamento. Eu abri o superendividamento do consumidor em tempos de pandemia. Porque eu sou exemplo disso. Nossa, professor, Eu e minha esposa, nós somos exemplo disso. A gente olha... Aqui em casa também, Não é? Eu acho que todo mundo está se endividando. É claro que eu estou tratando do superendividamento do consumidor, daquele que, no não geral, tem noção, né? não tem noção de pagar. É o cara, seria o insolvente na pessoa jurídica, a insolvência da pessoa jurídica, a recuperação judicial, aí analisando um pouquinho da relação de consumo. Porque nesse momento, a única saída que a gente tem é comprar online. Só. Aí fica esses anúncios, né, professor? Você já comprou uma vez, aí aparece outra coisa que Não vai é? gostar de novo. E casal aqui do direito é livro. Nossa, é mesmo, né, professor? Livro, eu falo, olha, eu não sei como que estão as editoras, mas eu falo, pelo menos pelos consumidores. Se depender do casal, né? O que a gente está comprando de livro, porque é fácil. Que assim livro, permaneça, professor, que assim permaneça, ó, para todo mundo aí. E vai permanecer, viu? Mas é claro, aí eu comprei uma lousinha digital para dar aula, que a gente dá aula aqui em casa, a gente montou o estúdio. Comprei uma lousa digital que eu não gostei. Não gostei, na Amazon. Abri, testei, achei uma porcaria mesmo. Mandei o e-mail, falei, ó, vou devolver. Direito de arrependimento. Sim. Ainda que a lei tivesse, não está suspenso. Eu tenho direito de me arrepender, devolvi, me devolveram dinheiro, aí eu comprei outra, gostei. Bacana. Tudo tranquilo. Isso é direito de arrependimento. Seria aquela possibilidade de testar o produto. Sim, já que você não tem como comprar pessoalmente também, né, professor? Para ver, né? Isso. Tem essa flexibilização para poder, né, se arrepender. Por isso que teve essa limitação dessa suspensão para alguns produtos perecíveis de consumo imediato e medicamento. Certo, professor. O tempo passa tão rápido, né, professor? Tem uns 10 minutinhos aí. Passa demais, né? Mas eu tenho algumas perguntinhas aqui, até falar para o pessoal, se quiser aproveitar esses minutos finais e enviar mais pergunta aqui para a gente, professor Vanderlei, né? Eu tenho uma pergunta aqui, professor, que tinha anotado, foi até a Janaína que tinha passado para mim anteriormente, né? Que se o regime jurídico emergencial, ele vai impactar nas ações que já estavam em tramitação. Uhum. Em qual sentido? No geral? De prescrição. Olha, quanto à prescrição em decadência, a gente tem um artigo específico lá no terceiro que fala da suspensão dos prazos prescricionais. Tá?
os prazos consideram impedidos ou suspensos, conforme o artigo 3º, aplicando esse prazo aos prazos decadenciais. Decadenciais. Isso. Mas ao que já estiver correndo, ao que já estiver proposto, as ações que estão sendo discutidas, quanto à prescrição em decadência, que já estejam aí em curso, a gente só vai analisar aí uma eventual prescrição intercorrente. Certo, Para é ver verdade. se no processo essa prescrição ocorrerá aí dentro do processo, claro. Essa prescrição a gente analisa muito mais antes, né? Antes da propositura. Para o exercício da sua pretensão. Então, para o que estiver em curso, quanto à prescrição é mais a respeito de uma eventual prescrição intercorrente, que aí é matéria mais processual. Agora, impactos a processos que estejam em andamento, eu vejo muito mais se houver alguma correlação com a pandemia. Aí tem que comprovar. Tá? Vou dar um exemplo. Ações de direito de família. É mesmo. E aí, o Felipe, esse professor, o Fê, ele trabalha com isso, entende muito de direito de família. Os impactos estão sendo enormes. A gente está tendo... eu trabalho no Tribunal de Justiça, também com questões de família. Não é o que eu faço, que nós temos uma funcionária que só faz essa parte de família, porque eu gosto de contrato, trabalho com relação contratual. Eu não gosto de trabalhar com essa coisa de família que a gente escolhe. Eu escolhi seguir mais essa área. Mas eu vejo, acompanho. Eu ajudo. Essa semana eu fiz uns 4 ou 5 HCs de prisão civil que eu tive que fazer para conceder a ordem para prisão domiciliar. Que isso é um artigo na lei, é verdade, né, professor? Tem um artigo na lei. Que tem. Ó, Fê, direito de família precisando ser repensado diariamente. Por conta disso. Verdade. Guarda compartilhada, revisão de alimento, prisão civil do devedor. A gente vê isso diariamente. Até depois eu vou contar para o Felipe, depois eu te conto fora daqui. Mas a gente pegou uma ação de um jogador de futebol pretendendo a revisão de alimento que ele paga para o filho. Porque também tem todas as questões envolvidas. Não tem jogo, tá? Contrato suspenso também de alguns jogadores, né? Reduzido. E é um jogador conhecido e que ganha bem. Visita, exato. Regulamentação de visita. É mesmo. Como é que a gente vai fazer? Então, nesses processos em andamento, impactos na relação de família, eu vejo totais. Justamente nisso. Tá? A gente tem um artigo falando... O CNJ regulamentou isso, acho que a resolução 62, se eu estiver errado, me corrige, Fê. Resolução 62 do CNJ, que já falava antes da lei da possibilidade de cumprimento da prisão civil em regime domiciliar. Então o CNJ já tinha estipulado. Desde março a gente já estava dando a prisão domiciliar. Aí a lei veio, ratificou isso e retroagindo até 20 de março, que é o dia do decreto. Possibilitando. Mas o judiciário já fazia. Então, que já exercia esse bom senso, né, professor? A gente precisava da lei dizendo óbvio, coisa que a gente já fazia. Verdade. Bacana, professor. Obrigada pelos esclarecimentos aí. Eu tinha mais 2 questões aqui que eu havia anotado, né? Mas o professor já respondeu nas primeiras palavras, que é quanto ao objetivo do regime jurídico emergencial, né, professor? Que é exatamente por esse período de pandemia, para tentar assegurar essas relações, né? Basilizar, né, essas relações. E quais tipos de relações jurídicas que eram abrangidas, né? E aí seriam as de direito privado, certo, né, professor? A ação de rescisão de alimento. Deve ser de revisão, né? Ação de revisão de alimento. É verdade, como tem sido. Olha, aqui no TJ São Paulo, bem excepcionalmente, a gente tem revisado. Precisa comprovar bem. Porque como é verbalizar, ainda mais para criança, tem que comprovar muito bem a perda de renda. Esse jogador de futebol, por exemplo, a gente não revisou. Desculpa. Por quê? Não é que ele perdeu o emprego, ele tem recebimentos ainda, né, professor? Não é que ele não tá... Tem verba, tem bens, tem outras possibilidades aí de obter renda.
Agora, se era o coitadinho lá que pagava meio salário mínimo, um salário mínimo e perdeu o emprego, ou teve uma É, redução brusca, aí a gente revisa assim. Então a gente tem revisado, mas bem pontual. Tem que demonstrar muito bem essa redução de salário, essa redução de renda em razão dessa pandemia. Senão, fica fica complicado, difícil de né? revisar. Até o Exato. Fagner Oliveira aqui Isso. falou, né, que tem que provar que teve mudança de vida mesmo, né, professor? Senão, Exatamente. senão vai abrir a porteira, vai passar todo mundo aí e aí vai É a má fé. prejudicar a criança, né? É a má É, fé que a gente trabalha. Tem muita gente tristemente, né? pedindo, tem muita gente pedindo rescisão de contrato, revisão de contrato, aproveitando a pandemia. É Aproveitando. verdade. O momento difícil todo mundo está passando. Pelo Verdade, menos uma queda nos rendimentos todo mundo teve. Todo mundo. Até o com Tribunal de certeza. Justiça. Todo mundo fala, você é funcionário público, não teve redução. Tive. Nós tivemos. Lógico, é. Por estarmos em home office, reduziu o vale transporte, reduziu o vale alimentação, a gente teve uma redução Sim, também. Querendo ou com não, a gente teve certeza. uma redução do salário. Ah, ah, e isso impacta? Impacta. Mas a ponto de eu não pagar o alimento, Tem que ver então até que ponto não. isso vai interferir mesmo, né, professor? Professor, Exatamente. tristemente já está acabando aqui nosso tempo. Eu queria Que muito pena. agradecê-lo e assim, muito obrigada mesmo por ter aceitado, sempre ser muito disposto aí para a gente Isso. conversar, professor. Obrigada pela parceria e pela ajuda de sempre, tá? Eu que agradeço. E deixa o convite aí para uma próxima também, para a professora Priscila também. Já está aceito por minha parte e já adianto por ela também. Então, E deixa as palavras finais com o professor aí. Muito obrigada a todos. obrigado. Queria agradecer a você, Mayara, pelo carinho, sempre esteve com a gente. A Mayara foi nossa editora. Espero Sim. que em breve seja aí de novo, Com certeza, professor. né? E sempre com um carinho muito grande. Obrigado aí pelo convite. Muito legal esclarecer aí os impactos dessa legislação e do momento, né? Nem Uhum. tanto da legislação, porque a legislação não causa impacto. O que causa impacto são as relações por trás disso, né? Os efeitos Verdade, da professor. pandemia aí que todos nós estamos sofrendo. O que eu espero? Bom senso. Qual a Verdade. saída, professor, para essas relações privadas? Bom senso sempre. Bom senso sempre. Diálogo, negociações, que eu acho que é a melhor saída para esse momento. Verdade, professor. E que vai passar, né? Se Deus quiser, vai Vai, passar. Vai vai, passar. vai. Vai passar daqui a Obrigada, pouco. professor. Muito obrigada a todos que participaram aí. E deixem perguntas aí também no direct que a gente repassa para o professor sem problemas, né, professor? Olha, eu já falando. Pode passar, pode mandar no direct da Maiara, do meu lado direito, e no meu, Prof. Com Vanderlei certeza. JR, que a gente vai conversando e respondendo aí as questões. Muito obrigada, professor. Tchau, tchau. Boa noite, viu, Obrigado. professor? Beijo para você. Minha mãe, beijo, mãe. Fique em Ai, que casa e se cuide. querida. Beijo, Sandra. Elaine, também. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.